Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Mais de 1.100.000 casos, quase 70 mil mortes. Essa é a situação atual dos Estados Unidos em relação à pandemia do coronavírus. O país é o recordista mundial em número de casos e também em número de mortes pela Covid-19. Dando continuidade às nossas conversas com pessoas que vivem no exterior, nós vamos hoje à cidade de Nova York para tentar entender como a capital do mundo tem se comportado durante essa pandemia. O Panorama começa agora. Eu converso com Giovana Almeida, ela é comunicadora, atriz e mora há 5 anos e meio na cidade de Nova York. Giovana, muito obrigado por nos atender. Eu queria saber, Giovana, a gente aqui do Brasil vê imagens de Nova York que ficam impressionantes, as ruas vazias, as atrações turísticas todas sem ninguém. Como é que está sendo para você ver a cidade dessa forma, que você mora há tanto tempo, e como é que é a sua rotina aí na cidade? O que você pode, o que você não pode fazer? Essas imagens que têm saído aí pelo mundo, elas também são chocantes para a gente, né? Porque a gente vive numa cidade que está sempre cheia de turista, está sempre cheia de gente, as pessoas estão aglomeradas o tempo inteiro, é uma cidade muito tumultuada e muito viva, né? Então, ver a cidade completamente vazia é chocante para a gente também. A mudança foi muito grande, eu já estou trabalhando de casa já tem quase 2 meses, e só saio mesmo para ir ao mercado uma vez por semana, quando acaba tudo, saio, faço uma comprona e volto para casa. E tento ficar em casa o máximo possível. Então, por exemplo, esse fim de semana fez um sol bonito, depois de uma semana inteira de chuva, e eu precisava tomar um sol, eu fui para a escada do meu prédio, coloquei uma toalha lá e fui tomar um sol, para não precisar entrar em contato com outras pessoas, né? As pessoas que estão trabalhando, elas usam o final de semana para conseguir fazer suas compras ou resolver suas questões. Então, elas normalmente têm que estar na rua. Então, a gente tenta evitar esse contato. Pois é, agora você está trabalhando, seu marido também, felizmente, está trabalhando. Agora, parece que a questão do desemprego já está preocupando muito aí a cidade de Nova York. A maior economia do mundo também já está sofrendo muito, né? Exatamente. Eu me sinto realmente muito privilegiada de estar trabalhando, do meu marido estar trabalhando, porque o número de desempregados cresceu absurdamente. Na semana passada, o número que saiu era de que 30 milhões de pessoas já tinham pedido seguro-desemprego. Então, esse é um número que assusta mesmo, né? É uma economia que se mistura bastante, porque você tem pessoas que são empregadas com um contrato e outras que elas trabalham por hora. E aí, restaurantes fechados, as pessoas não podem trabalhar nesses estabelecimentos que pagam mesmo por hora. E aí, então, as pessoas todas recorrem ao governo para pedir esse seguro-desemprego. É um peso muito grande no país, as pessoas estão realmente passando fome e passando por muita dificuldade, e aí cada estado está encontrando sua maneira de poder dar assistência a essa população, né? Pois é, e você estava me dizendo que desse volume de mais de 1.100.000 infectados, a maioria é de pessoas de origem não branca. Sim, esse foi um número que saiu, essa foi uma pesquisa que saiu em alguns estados do país, e a gente vê que muitas pessoas de origem não branca, imigrantes ou afro-americanos, de origens que não são europeias, elas normalmente elas têm sido as mais afetadas, sabe? E mais infectadas, e são as pessoas que têm morrido mais também. Isso diz bastante do acesso que essas pessoas têm à saúde, à economia, né? O quanto que elas recebem, o quanto que elas podem dar de suporte à sua própria família. Então, você vê que existe uma disparidade muito grande. A gente tem um sistema de saúde nos Estados Unidos que é privado, não é como o sistema público no Brasil. Né? Como é que isso acontece? Quer dizer, quem não tem dinheiro não consegue buscar um hospital, muitas vezes porque não tem como pagar? Isso acontece? Isso é real? Acontece o seguinte, aqui então é como você falou, né? Não existe um sistema público de saúde, tudo é privado. Cada estado tem resolvido de uma maneira. Eu sei dizer um pouco mais de Nova York, que tem agido assim, como ir ao hospital e passar um dia que seja, ou fazer alguns exames,
custaria no final do mês a uma pessoa mais de $1.000, $2.000, $3.000, isso pesa bastante no bolso da maioria das pessoas em Nova York. Tem uma população de mais de 50% de imigrantes, não sei te dizer exatamente qual é a porcentagem. Então, são pessoas que elas trabalham para pagar suas contas no fim do mês, elas não têm muito dinheiro que sobra no fim do mês, né? E o sistema de saúde sendo privado, os planos são muito caros. Então, o governo precisou se ajustar para poder ajudar essa população. O que eles fizeram? Eles obrigaram os hospitais a receber todo tipo de pessoa, todas as pessoas que estão se sentindo mal, estão sentindo alguns sintomas, elas têm que ser recebidas pelos hospitais. E os planos precisam pagar. Para quem tem plano, o plano precisa pagar todos os exames. E para quem não tem plano, o governo vai pagar essa conta. A gente não sabe como que vai ser até o final, tem muita gente ficando doente ainda, os números estão crescendo muito. Nessa semana saiu uma pesquisa dizendo que no começo de junho é possível que 200.000 pessoas por dia fiquem doentes no país e 3.000 mortes por dia aconteçam. Então, os hospitais ainda vão ficar muito carregados. A gente não sabe exatamente como é que vai ser isso no final do mês, mas eles estão abertos, em Nova York pelo menos, para toda a população, sem nenhum tipo de julgamento, sem olhar nenhum tipo de status também, né, de status imigratório, e isso já é um bom caminho para que as pessoas se sintam mais seguras. Falando em segurança, como é que têm sido as comunicações das autoridades aí? Quem fala com que frequência? Você se sente segura pelas informações que estão sendo dadas pelas autoridades americanas? Olha, aqui no estado de Nova York, a gente tem o governador Cuomo, que tem feito coletivas de imprensa diariamente, e na cidade de Nova York o prefeito também faz. Eu acredito que vários dos estados, não sei se todos, mas talvez todos, os governadores têm feito esse papel de passar diariamente as informações, os próximos passos, o que tem acontecido nas cidades e nos estados. E o Cuomo tem tido um papel bem paternal aqui. Todo mundo no estado gosta dele, nem sempre faz esse tipo dele, momento em que todos eles na TV, dizendo quantas pessoas, quais são os próximos passos, o que precisa ser feito, enviando mensagens de coragem, de esperança, sempre com calma, sempre com muita afetividade nas mensagens dele. As pessoas têm realmente se ligado bastante à figura dele. E isso tem sido bom, porque é um momento assustador, né? As pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas, com medo de sair. E é isso, se a gente precisa dessa figura que deu uma acalmada mesmo, e ele tem sido essa figura bem paternal. Em relação a rádios, TVs, internet, os meios de comunicação, eles têm um papel importante, e o tom deles, na sua opinião, está sendo um tom um pouco alarmista, um tom tentando dar essa esperança que você coloca que o governador está dando. Como é que você avalia o noticiário em geral nos Estados Unidos, principalmente em Nova York? Bom, eu acho que a gente tem um pouquinho de tudo, né? Tem muita gente que faz matéria lista, outras que tentam acalmar mensagens de população. Mas o que eu vejo mesmo é que todo mundo está seguindo a regra, fica em casa. Então, as emissoras todas de TV ajustaram, você, seus jornais gravando de casa, você conversando com outros âncoras nas suas outras casas. Em relação à flexibilização do isolamento, já se fala alguma coisa aí de quando isso pode vir a ocorrer, se isso ainda vai demorar? Enfim, já se tem alguma notícia, principalmente em Nova York, que é, né, o centro do problema nos Estados Unidos? Aqui em Nova York ainda não se tem, ninguém ainda falou sobre isso exatamente. A notícia é de que junho é a possibilidade de começar a abrir, mas quando de junho a gente não sabe, a gente precisa de números mais exatos para começar a realmente pensar. No meu trabalho, eles já começam a falar sobre a necessidade de voltar, talvez no segundo semestre, mas quem não se sente confortável pode voltar um pouco depois. As escolas decidiram fechar completamente até o fim do ano, que acaba agora em junho, já não voltam mais, né?
Já começaram a falar também sobre talvez a possibilidade de nem conseguir voltar completamente em setembro, quando começa o novo ano letivo, né? E talvez os alunos tenham que se dividir, as classes tenham que se dividir, os alunos vão 2 vezes por semana, e aí você não tem classes de 30 alunos, você tem classes de 10, de 15, você tem o espaçamento. Essas discussões já estão acontecendo, sabe? Como fazer para que a população entre no metrô e não fique aglomerada, e isso não cause um problema maior. Eles estão agora falando sobre a necessidade de contratar em todas as cidades do país uma coisa que eles chamam de... Deixa eu ver aqui o nome certinho para você. Contact Tracer, que seriam as pessoas que seguem quem ficou doente. Então, por exemplo, eu fui ao hospital e aí eu fiz o teste, deu positivo. Então, essas pessoas, elas vão me perguntar com quem eu tive contato nas 2 últimas semanas. E elas vão entrar em contato com todo mundo com quem eu estive. Para que elas também entrem em quarentena, elas também fiquem alerta para saber se elas vão ficar doentes ou não. Então, esse tipo de novos passos que estão sendo dados para que a cidade comece a voltar ao normal aos poucos, né? Mas acho muito difícil voltar completamente no segundo semestre. Nova York é uma cidade muito populosa, as casas são pequenas e as famílias são enormes, e isso já é uma questão muito grande. Então, se você sai para a rua e esse número começa a subir novamente, as pessoas voltam para suas casas e começa o número de casos começa a crescer novamente. Então, é bem delicado. Pois é, eu queria agradecer muito a sua entrevista. Uma última pergunta, só para a gente ter essa impressão de quem está aí vivendo no local onde está tudo acontecendo. Você acredita que Nova York vai voltar a ser a mesma? Cheia de atrações turísticas e aglomerações? Ou quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais? Nossa, essa pergunta é difícil. Nova York é uma cidade muito legal, né? As pessoas vêm para cá e se divertem muito. Então, todo mundo tem vontade de estar aqui. É muito difícil falar assim que não vai dar para voltar. E a cidade vive muito dessa indústria criativa, né? De teatros, na Broadway. Todo mundo está aqui esperando porque essas pessoas também precisam trabalhar. Então, eu acredito que vai voltar aos poucos. Você não vai poder ter assim 400 pessoas, 1.000 pessoas dentro de um teatro, como acontece, ou milhares de pessoas na Times Square, porque lá é aglomeração constante, dia e noite. Então, eu acho que isso vai precisar realmente ser revisto, mas eu acredito que sim, é a capital do mundo, culturalmente falando, e é uma cidade que eu acho que todo mundo tem que conhecer mesmo. Eu espero sim que a gente volte a ter essa vida que Nova York nos dá, sabe? Eu espero. Eu Eu tenho um também. pensamento positivo. Isso mesmo. Giovana, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você pelo convite. Eu espero ter passado boas informações para vocês e espero que isso passe logo, que a gente se encontre novamente fisicamente. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigada a você. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.